Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu me ajeitar aqui, ajeitar a câmera. Deixa eu ver se tá na posição ok. E aí, povo? Deixa eu botar aqui desse... Deixa eu ver... Tô salvando... Essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá, gente? Então, por isso que eu tô já deixando tudo certinho aqui, prontinho, para que essa live possa ficar lá no YouTube e muita gente possa ter acesso a esse conteúdo, tá? Porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante. Se você é mãe de uma criança TEA, se você conhece alguém que tem uma criança que tá com suspeita de autismo, que tem TDAH, que tem algum transtorno de desenvolvimento, manda essa live para essa pessoa e diz que ela precisa, com certeza, dessas informações, tá bom? Então, aqui a gente vai ter um conteúdo riquíssimo. Hoje eu tenho um convidado mega especial, que é o Dr. Marcelo Bonanza, o médico do meu filho. E não teria uma pessoa mais especial para a gente poder trazer aqui, a não ser o Dr. Marcelo Bonanza, que é esse médico que vem ajudando a gente a deixar o Murilo cada dia mais funcional e decolando como ele tá, né, no desenvolvimento dele aí, tá? Então hoje a gente vai falar sobre como a organização pode ajudar as crianças que estão em TEA ou estão em algum tipo de disfunção aí de desenvolvimento e tudo mais. A gente vai falar como a organização pode ajudar essas crianças a se desenvolverem melhor, a terem mais estabilidade, a inclusive ter ali a estabilidade eu sei dizer direito, o doutor é que vai dizer isso bem direitinho pra vocês. E aí eu quero já convidar o doutor pra gente já começar esse bate-papo aqui super legal, tá? Deixa eu ver aqui se ele tá aqui. Eu vi que ele entrou. Então já vou chamar ele, tá? Pra gente começar este bate-papo. Acenar aqui, deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente. Germana! Germana, você precisa muito desse conteúdo, viu? Fica com a gente aqui até o final, que você vai ser vai sair daqui munida de informação, tá? Clébia Martins Organizer. Oi, Clébia, tudo bom? Olha, esse conteúdo também é um conteúdo muito rico para vocês, organizers, tá? Trabalhar com esse nicho de mercado também é muito interessante. Ai, daqui ele. Pronto, achei. É um nicho que gera aí muitas oportunidades, tá bom? Tá? Cada vez mais a gente tá vendo aí personal organizers trabalhando, né? Oi, doutor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa tá todo mundo noite. Me escutando? Eu tô achando que tá escutando direitinho? Tô escutando bem, tô ouvindo bem. Show, Muito ótimo, bom. ótimo. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Então, doutor Marcelo... Em Fortaleza. Está quente, muito quente. Tá muito quente. Semana passada eu estava em São Paulo, no friozinho. Essa semana eu tô aqui na Quintura. Assim, ó, dias de luta, dias de glória, né? Com certeza. Então, o doutor Marcelo, como eu estava falando para todo mundo, né? O doutor Marcelo Bonanza é esse médico maravilhoso, um médico homeopata, que vem fazendo aí esse trabalho incrível com a Fundação Bonanza, com crianças em TEA, com crianças, né, que têm aí algum tipo de transtorno de desenvolvimento. E aí a gente calhou da gente conversar aqui sobre esse assunto, que é um assunto que um pouquinho, eu quero falar um pouquinho do assunto que eu domino, que é a organização, mas eu quero deixar o doutor Marcelo falar aí sobre todas as informações que ele tem, porque eu quero que vocês, né, que estão aqui assistindo a gente, possam ter a oportunidade de conhecer o doutor Marcelo e as terapias e as novidades que ele tem para falar aqui pra gente, tá bom? Doutor Marcelo,
para a gente começar essa conversa aqui, eu tenho visto, né, no meu dia a dia, eu tenho visto muito que ajuda muito no dia a dia do Murilo. Ele tem me mostrado quanto a organização é necessária na vida dele, né? Então eu vou fazendo um laboratório em casa. Eu vou fazendo a organização com ele, eu vou vendo o que é que ele me diz a respeito daquilo, e aí a partir dali a gente desenvolve, né? Porque cada criança em TEA, ela tem particularidades. Mas eu percebo que o Murilo evoluiu muito quando a gente começou a praticar essa organização voltada para as necessidades dele. Então, como que é isso? Assim, a criança em TEA, ela precisa realmente dessa organização, né? Então, para quem está nos ouvindo, que já conhece, está familiarizado com o tema TEA, né? A gente, tudo bem, todo mundo sabe que é o transtorno do espectro autista. Mas para quem não está e está entrando na live aí, às vezes entram as pessoas, olha, o que é isso? Organize, né? O que pode ajudar no autismo? Então, para as pessoas entenderem, o autismo é um transtorno neuropsíquico que pode ter alterações no sensorial, no cognitivo, no intelectual, no comportamental. Então, são alterações que acontecem desde causas como mutações genéticas, polimorfismos, alterações de contaminações neuronais, desconexões do eixo intestino-cérebro, contaminações e processos que não acontecem de oxirredução de metais pesados, de uma série de disruptores que podem promover uma desconexão, uma inflamação neuronal. Então, são crianças que podem apresentar alterações no seu comprometimento global do desenvolvimento. É interessante a gente falar que um organize, né, o que você faz, Carol, é muito interessante para uma criança. Quando a gente fala TEA, todo mundo já está sabendo que é transtorno do espectro, mas é interessante as pessoas saberem que dentro desse diagnóstico, transtorno do espectro autista, tem a criança com apraxia, dislexia, TDAH, hiperativo, o Asperger, a criança com transtorno de déficit, o dislexo, a criança, uma série de outros comportamentos que estão dentro desse enorme diagnóstico. Mas também é interessante saber que as fases que a criança, qualquer criança típica, neuroatípica, apresenta dentro do marco regulatório do desenvolvimento, pode apresentar desorganizações. E daí ela não precisa ser autista ou ter um transtorno para que uma casa seja bem organizada, para que ela seja harmonizada. Então, eu achei muito interessante no nosso acompanhamento do Murilo e o que você faz, porque isso que você faz deve e pode servir para toda e qualquer casa de crianças ou não que precisam de organização. Todo o sistema precisa de um equilíbrio harmônico, né? Então, você conseguir aliar esse processo organizacional adaptativo para uma casa que tem uma criança TEA é maravilhoso. E para uma criança também, típica, também. Porque as pessoas precisam saber dentro da sua cabecinha aonde está cada coisa, onde está organizada. Porque uma casa bagunçada gera um cérebro bagunçado, gera uma desarmonia, né? Então gera um afluxo de energia que tem tudo a ver com os nossos processos iônicos, né? Os nossos canais iônicos de energia, os nossos processos de memória celular. Então, falar sobre esse tema achei muito interessante, porque, inclusive, isso que você faz pode servir, pode ajudar para as clínicas que atendem crianças com transtorno, pode ajudar para as escolas que atendem crianças com TEA e não sabem que, de repente, um equipamento fora de ordem, um processo de choque de cores, pode atenuar o sistema laboral da criança, o sistema de textura, a parte sensorial, porque nem toda criança com autismo tem problema sensorial, mas uma criança desorganizada, uma criança com inflamação do eixo intestino-cérebro, uma criança com contaminações de metais pesados, nem toda criança TEA tem intoxicação com metal pesado, mas uma vez que você comprove e investigue que ela tem um erro inato, um erro de processamento, uma alteração de ácidos orgânicos, as pessoas falam, o que é isso, doutor? Que diacho é isso aí desse negócio de erros inatos e de ácido orgânico? Para as pessoas entenderem uma linguagem, um drauzolês, né? O que é um erro inato, uma alteração de ácido orgânico?
Nós temos configurações no nosso DNA, né? Então, quando você vai formar o embrião, que recebe um espermatozoide, um óvulo, você vai receber as características do pai e da mãe, cor do olho, cor do cabelo, pele. Então, essas ligações, adenina, guanina, uracila, esses pares de aminoácidos que vão formar o nosso DNA, os nossos pares de características de genes, eles vão configurar um C. Basta um agrotóxico, um inseticida, um pesticida, um metal tóxico, um vírus, uma bactéria, um antibiótico, uma carga viral, para isso gerar uma desconformidade de leitura nesse DNA. E isso se chama polimorfismo. Então, esses polimorfismos, somado a alterações, pode dar transtornos. Ou a criança pode nascer dentro de uma curva de normalidade e, por uma agressão, um gatilho, disparar e a criança inverter, a criança regredir. Aí se chama o autismo tipo 2, aquela criança que vinha organizada, vinha dentro de um sistema e sofreu o impacto de um estresse, de um processo viral, bacteriano, ou uma carga metálica, ou um choque energético, ou um choque radioativo, magnético, ou um distúrbio, desde dentro do útero. Os impactos gestacionais mostram isso. E essa criança desorganizou. As mães falam assim, meu filho não era autista, ele entrou no autismo, ele virou o autista, né? Na realidade, era um gatilho que foi disparado, não quer dizer que seja genético, mas também é um polimorfismo genético, que é uma predisposição. Então, todos esses processos que podem gerar uma alteração na microbiota intestinal, pode dar alterações sensoriais, comportamentais, e a criança não dispara a fala, pode dar atraso na fala, pode dar alterações de estereotipias, flap. Então, tudo isso precisa de uma casa harmonizada, de uma clínica harmonizada, de uma escola harmonizada. Então, eu achei muito interessante que casou, né, o desenvolvimento de Murilo, como ele está elaborado agora, como ele está falando bem, como ele está organizado, e as tecnologias, né, de ponta, né? Tudo isso vem somar. É bom isso que o senhor falou sobre a questão da criança, que ela tem a regressão, né? Quando eu cheguei na clínica Jovial, né, quando eu tive a oportunidade pela primeira vez de estar com o Dr. Marcelo, a gente ainda não tinha o diagnóstico do Murilo, a gente ainda estava nesse caminho aí, buscando esse diagnóstico, né? Então, estávamos no processo de investigação. E o Murilo, naquele momento, ele fazia fono, né? E a gente só conseguia ver ali uma alteração maior na fala dele, né? Quando a gente foi começar a conversar com o Dr. Marcelo, que ele começou a fazer uma investigação tão completa, foi que a gente foi ver tantas coisas que estavam na nossa frente, como a gente não conseguia observar isso, né? Nós somos pais de um filho só, né? Marinheiros de primeira viagem, não tínhamos parâmetros. Então, quando o doutor Marcelo foi fazendo a investigação, porque, gente, para vocês terem uma noção, o doutor Marcelo fez uma investigação enorme no Murilo, ele fez diversos tipos de exames, e quando a gente foi analisar de fato, o doutor encontrou várias coisas, como ele acabou de dizer, né? A questão da disbiose, a questão dos metais pesados, ele tinha uma quantidade grande de metais pesados, então a gente começou a alinhar todas essas coisas, né? Então, muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente hoje, doutor, estão nesse momento de descobrir que o meu filho pode ser autista. Tô achando que algo tá acontecendo aqui que não tá. Meu filho no caso da gente, quando a gente foi para Salvador, o Murilo tinha quase 3 anos. Ele tinha 2 anos e 10 meses e ele não falava. E quando a gente saiu de Salvador, o Murilo já estava falando algumas palavras. Então, a gente viu que realmente o tratamento ele tem tem condição, sim, do seu filho, com tratamento, com acompanhamento, ele ter um desenvolvimento super legal. O Murilo hoje fala até inglês. Fala mais do que o homem da cobra. Né, doutor? Então, como é que é isso? Assim, quais são os primeiros passos, digamos assim, para essa pessoa que está buscando esse diagnóstico, que está buscando esse... como encontrar o doutor Marcelo para poder lhe ajudar? Que bom. Então, a gente está na rota Autismo Brasil, né? Então, a gente está levando o protocolo Bonanza para
várias capitais do Nordeste. Eu falei, já estamos em Fortaleza, no Instituto Já André tá Guanabara. maravilhoso, porque eu não tenho mais que ir em Salvador. Só para passear e ir para a praia. Mas Isso é o bom, né? tratamento agora vem até a gente. Então, olha aí, doutor Fábio Costa, Lucas, a turma entrando. Bom, a gente está indo para Maceió, São Luís do Maranhão, Fortaleza, Aracaju, né, Sergipe. E eu falo, eu só paro quando eu for chegar lá no Acre, chegar lá em Roraima, Eita. chegar lá naquela pedra lá para ver o brilhante lá, o diamante do imperador. Então, o nosso propósito é esse, subir o Nordeste com essa rota Autismo Brasil, né? Levando esses protocolos aí. E a intenção é justamente essa, né? Tentar levar para as pessoas uma tecnologia de ponto, um conceito de saúde integrativa, um olhar da medicina homeopática, né? Então, unindo todo esse pensamento mântrico. Então, uma nutrição integrativa, um modo de organizar, né? A organização, organize aí todo esse processo de conceitos, porque tudo isso soma, né? Então, não existe cura, não existe milagre, ninguém pretende trazer nenhum milagre para cura de autismo. Primeiro que cura vem do curare, que significa cuidar, né? Então, o papel do médico é cuidar. Então, as terapias são importantes, a fonoaudióloga, terapia ocupacional, Sunrise, Floor Time, Denver, todas as terapias são fantásticas e nos ajudam, né? Então, hoje, a soma de todas essas possibilidades de investigação, você pode investigar se a criança tem uma desbiose, se a descompensação da microbiota, da microflora, está levando a uma desconexão do eixo intestino-cérebro, porque tudo começa pela boca. Se o intestino não está funcionando bem, o cérebro não vai funcionar bem. E se a criança está com alterações de comportamento, movimentos repetitivos, a flexão, estereotipias, flappings, não está conseguindo falar. E aí, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade de diagnosticar, né? Então, às vezes, primeiro que é muito delicado, né? A escola chamar os pais para falar que a criança está com um transtorno de comportamento. É muito melindre isso, né? Porque existe um luto, né? Você passou por esse luto, né? Até alguém chegar para você e falar, olha, teu filho tem um transtorno do espectro. Mas isso não é o grande mal do mundo, né? Então, assim, mas qual é o pai que gostaria de ouvir isso, entende? Então, você quer que o seu filho desenvolva, que ele fale, que ele tenha inclusão social, que ele vá ter os seus direitos, né? Mas é um processo que precisa ser esclarecido. Não é um grande mal do mundo. O diagnóstico não pode ser destino. Então, hoje você já tem recursos. A Academia de Autismo Americano, onde eu fiz o fellowship, fiz a habilitação, ele falou, você precisa fazer um dossiê da criança. Ah, a criança tem atraso na fala. Ah, mas ele não é autista. Mas por que ele tem atraso na fala? Se ele tiver um atraso comportamental, ele não vai conseguir desenvolver e não vai conseguir se comunicar de forma funcional. A criança não lê, não fala, não desenvolve, então a criança precisa de funcionalidade. Muitas vezes a soma é muito nítida dos sintomas e geralmente os pais perguntam assim, como que a gente pode detectar se meu filho tem autismo ou não? Bom, você tem sinais e marcos regulatórios que a criança vai desenvolver. O recém-nascido começa a olhar, conectar com os pais. Depois tem aquele 3 meses, o sorriso social. Depois, aos 5 meses, a criança abraça. Ela corresponde a um chamado que você dá para ela, um estímulo. 9 meses, ela começa a imitar caretas, carinhas. 1 ano ela aponta, ela começa a balbuciar. 16 meses a criança está falando, vai até os 24 meses. Mas e aí, se a criança não apresentou? A criança começou a apresentar sinais de transtorno, de rodar, girar, enfileirar, não comunicar, ausência auditiva, ausência de fala. Então, ele começa a ter atrasos. Esses atrasos chamam a atenção, que vai desde um comportamento repetitivo a uma alteração. Você começa a ver a criança obstipada ou com diarreia, a criança constipada, as fezes falam muito para a gente como que a criança, como é que está funcionando aquele intestino. Então, aquele cocô enorme, aquelas fezes gigantes, ou aquela pastosa, ou aquela criança ressecada, aquele cocô de bolinha. Tem a tabela de Bristol aí, entra lá no meu Instagram, no Marcelo Bonanza, underline, você vai ver que a gente postou, a gente fez uma live, né, com a nutricionista sensorial, a Roberta Baroni, maravilhosa. A Tatiana Botino vai ter uma live com a gente também. Então, as fezes dizem muito da criança. Nem toda criança com autismo tem desbiose, mas 76% apresenta alterações, desde o leak gut, de alterações de absorção. Então, quando a criança começa a apresentar traços comuns, birra excessiva, mas espera aí, mas a birra não é normal de uma criança? Depende.
Tem a birra, que é aquela criança, mas ela atende o comando, mas tem a birra excessiva. Aí você começa a somar. Uma criança que anda na ponta de pés, a criança que não para, a criança que gira o dia inteiro, a criança que pula o dia inteiro, a criança que não dorme, a criança que parece estar ligada no 220. É TDAH. Não, peraí. Ele pode até ser um TDAH, mas existe uma alteração de comportamento ali que está claro. Ó, o nosso nutricionista Cláudio Cunha aí, grande nutricionista integrativo, maravilhoso. Então, precisa olhar esse intestino, precisa olhar essa alimentação dessa criança, para entender que reações mediadas de IgE, de IgG, é diferente de reação alérgica alimentar. São reações onde os anticorpos sanguíneos pode não estar conseguindo fazer a leitura dessas proteínas alimentares e pode provocar o sistema malte, o sistema tissular, que ele é interligado. Tu vê uma criança corizando, você vê uma criança com dermatite atópica. Ela é alérgica. Mas é alérgica por quê? Ela está com alterações nesse sistema tissular, nesse sistema gastrointestinal, então precisa ser investigado. Uma criança que tem estreptococcus, amidalite, rinite, adenoide, sinusite, ela pode causar um processo de encefalopatia, pode ser sensibilizado por esse caminho. É o tal do diagnóstico PANDAS. Então, todos esses processos precisam ser avaliados. E hoje a gente está falando de crianças que têm um comportamento de transtorno. Uma criança que cresce, levanta e entra no processo típico e não está dentro desse contexto. Precisa de uma alimentação saudável, precisa acompanhar com o nutricionista, porque tudo que está indo bem, mas se não tiver um bom acompanhamento, pode fazer uma reversão, pode fazer uma regressão. Então, por isso que é tão importante acompanhar essa criança, ver a organização da casa, ver a alimentação, para ele ter um desenvolvimento sadio para dentro desse contexto. Então, hoje, a gente tem essas questões de dificuldade de diagnosticar, mas existem tabelas, questionários, o ATEC, o BRAS. Então, tem os questionários que você pode somar essas características e isso vai te dar sinais que você deve procurar um médico, um neuropediatra, um pediatra, um psiquiatra, um médico homeopata, né? Hoje, cada dia mais cedo, a gente consegue fazer esse diagnóstico, né, doutor? Quando a gente começou a estudar o que era o autismo e quando a gente começou a ser bombardeado com tanta informação que a gente encontra na internet, né? Quando a gente começou a pesquisar sobre isso, a gente tinha uma informação de que a gente só poderia ter um diagnóstico do nosso filho lá para os 5 anos, que a gente não tinha como fechar. E aí aquilo me deixou muito angustiada, porque eu imaginei, meu Deus, se agora que ele está se desenvolvendo, eu vou ter que esperar até os 5 anos para que eu possa começar a fazer qualquer tipo de intervenção ali com meu filho, eu não posso. Então, assim, eu como uma mãe muito inquieta que sou, nós, como pais, né, fomos em busca do Dr. Marcelo, porque a gente queria a melhor oportunidade para o Murilo. E essa janela ela é extremamente importante. Então, é por isso que é muito importante você acompanhar o seu filho, você acompanhar como é que ele se relaciona com o meio, como é que ele brinca, como é que ele se comunica, né? E a qualquer sinal de que há alguma alteração, de que há alguma coisa que colocou uma pulguinha atrás da sua orelha, você tem que levar o médico sim. Não importa, vão vir um monte de gente falar, vai vir um monte de gente falar, isso é normal, isso daqui a pouco passa. Mas não fique esperando, não fique naquela expectativa, porque você pode perder uma janela essencial, né, de desenvolvimento. Quando a gente chegou no Dr. Marcelo, o Murilo já tinha quase 3 anos. E apesar da gente já ter visto ali muitas alterações nele, quando a gente chegou no Dr. Marcelo foi que a gente viu que tinha muito mais alterações do que o que a gente imaginava. E já pensou, se a gente não tivesse começado esse movimento, muito provavelmente a gente não tinha a criança que a gente tem hoje, que é quase que 100% funcional. O Murilo, a gente conseguiu tirar a fralda dele no tempo certo. A gente conseguiu... No tempo certo não, né? Porque cada criança tem o seu tempo. Mas a gente conseguiu ali numa idade que é muito natural, né? Que as crianças típicas vão tirar aí a fralda. A gente conseguiu isso. A gente conseguiu fazer a alimentação do Murilo ser uma alimentação super saudável, uma alimentação
muito balanceada. Quando eu cheguei na clínica do Dr. Marcelo, o Murilo só tomava leite. E hoje nem leite ele toma. Ele só tomava leite, eu levei um carro do doutor Marcelo. E ainda o menino estava todo inflamado, todo errado. Eu achei que era impossível tirar o leite. Veja só, as crenças limitantes que a gente tem, né? Quando eu cheguei no doutor Marcelo, eu achei que se eu tirasse o leite do menino, o menino ia morrer. Naquela época, o Murilo tinha anemia severíssima. Ele estava o tempo todo em anemia. Agora, ele não tem mais anemia. É uma criança extremamente saudável e sem o leite. Então, assim, a gente vai criando umas crenças limitantes mesmo, que a gente imagina que o nosso filho precisa, que a criança precisa ser assim, precisa ser assado. E, na verdade, a gente precisa que essa investigação é extremamente importante para descobrir o que é que aquela criança realmente precisa nutrir, né? Muito lindo, né? A gente chegou em Fortaleza, lá no Instituto de André Guanabara, e ele subiu sozinho na maca para fazer o REAC, perguntou se eu gostava de animal, né? De animal. Muito lindo, né? A madrinha que mandou, a Dinalva tá aí, um beijão, Dinalva, né? Essa queridona. O pessoal está perguntando aqui se eu atendo em Aracaju, no Instituto Paula Cavalaro, da doutora Paula Cavalaro. Estamos lá. E a microfisioterapia, a microquinese também vai estar lá junto, tá? Tem umas perguntas aqui interessantes. Ela está pedindo socorro, já busquei muitas informações sobre o autismo, foi um grande alívio saber que minha mãe não era louca e que teve culpa de tanta ausência na nossa vida. Bom, a informação às vezes não chega para todo mundo, né? E de forma, infelizmente, eu acho que a gente está lutando para que essas informações comecem a chegar. Esse é um propósito desse roteiro, né? Desse protocolo, roteiro Autismo Brasil, né? Essa rota Autismo Brasil. É tentar levar essa informação. Eu tenho pacientes lá de Mato Grosso, deve estar aqui o José, ela pegou 4 dias de ônibus para vir para cá, né? Então, assim, a criança dela estava ali agora falando com a gente, né? Sem colalia, falando com ele, e ele respondendo. A gente começou uma terapia LS, capacete, o REAC junto, uma terapia de quelação, o mineralograma dele deu muito alumínio. Interessante que ela pesquisou tudo, ela lá de Rondonópolis, e ela fez o exame lá do Great Plains, né, para avaliar glifosato, né? Então ela viu que lá na terra dela tem muita agricultura com herbicida, né? E ela pesquisou e viu isso, encontrou, foi a Dr. Shaw, lá nos Estados Unidos. E de lá o MEPS recomendou a gente aqui no Brasil. A gente é filiado ao MEPS, né? Então, Academia de Autismo. Então, muito interessante. Então, para que essas práticas cheguem a outros lugares mais distantes, onde não tem esse conceito ainda, né? Então, hoje a medicina está tomando um formato para que as pessoas sejam vistas de forma ampla, de todo um contexto. Então, para saber quando esse impacto aconteceu, esse bloqueio desses fluxos iônicos, é interessante você avaliar a gestação, como aquela criança foi concebida, como aquela criança nasceu, qual foi o ambiente que ele foi acolhido ou não, quais os processos de estresse que aquela mãe sofreu, que aquele pai sofreu. Então, é todo um miasma que precisa ser avaliado. E aí é onde entra a homeopatia, né? Você encontrar, através das sensações, o day ultrassom, você encontrar a sua outra causa. Então, tudo isso pode ajudar ao médico a estabelecer, né? E alguém está perguntando aqui se faz consulta online. Faço sim, agora com a telemedicina aprovada, tem essas coisas que a pandemia trouxe de benefício. Maravilhoso para que a medicina, né, pudesse chegar a mais gente. Porque chega o acesso, né? E chega a informação também. Uma live como essa, por exemplo, a gente, antes da pandemia, a gente não tinha costume de fazer live, de assistir live. E agora uma live como essa chega a informação em quem precisa, né? É verdade. Então, assim, quem quiser pode entrar lá no meu Instagram, Marcelo Bonanza, clica lá no link, tem as consultas online. Aí para Fortaleza a gente vai estar aí com a agenda aberta, vai ter presencial, vai ter online. E então esse conceito todo a gente vai levar todo o nutricionista integrativo, a própria Roberta Baroni vai atender online, a Tatiana Bottino também, vamos levar o REAC, vamos levar as outras terapias e tudo que puder assomar. Para quem está perguntando aí sobre como diagnosticar o autismo, eu chamo a atenção, gente, para não rotular, tá? Porque muitas vezes o afã de querer que sua criança recupere os sintomas, alguém perguntou se você acredita em cura do autismo, que a criança pode sair do espectro.
É uma situação bem delicada você falar isso, porque às vezes você fica parecendo que você está querendo curar autismo, e não é bem por aí, tá? Então, o que a gente chama, quando você corrige os sintomas, a soma dos sintomas, a correção dos sintomas na homeopatia, isso se chama cura, tá? E essa cura vem do curar. Então, na homeopatia, curar um sintoma significa remissão. Na medicina alopática tradicional, a gente não pode falar de cura, porque é um processo que vai ter uma condição de remediar. Já no nosso conceito de saúde integrativa, quando você investiga a causa e corrige o sintoma, você fala que esse paciente está em remissão. Nós, médicos, não podemos falar que ele está curado ou que ele saiu do espectro. Uma vez que ele não apresenta sintomas, ele está em remissão ou ele está sob controle. É como se o paciente é hipertenso e você corrige ele, não com remédio, mas corrige ele com uma alimentação saudável, com uma boa nutrição, com atividade física, com espiritualidade, com todos os seus processos de satisfação com a vida. Então, esse paciente está em remissão, ele está em controle, concorda? Então, hoje, a Carol pode falar que o filho dela está rumo ao ATEC 0, porque ele tinha uma classificação de um processo que estava não verbal, a questão de funcionalidade, de fala, de comunicação, e hoje ele está dentro de um contexto de controle de remissão. Então, quando ele chegar em uma ATEC de 0 a 100, que baixar para 9, porque toda criança tem um pouquinho de birra, toda criança tem mania. Eu tenho, você tem, não tem, Carol? Quem não tem mania, né? Muitas. Só o Elias, não, o Elias é santo. Então a gente fala que chegou no ATEC 9 ou ATEC 0, que é o que todo mundo deseja, né? A criança recuperando fala, cognição. Então por que eu chamo a atenção para não rotular? Porque muitas vezes a criança não é o autismo tipo 1, que chama autismo genético, um Prader-Willi, uma alteração genética, um cromossoma X frágil, e aquela criança já nasceu autista, aí ele tem a característica, você conhece bem a característica clássica, que todo mundo, quando fala do autismo, bate naquele processo. Olha o José aí. Então, quando essa mãe é danada, viu? Seguem essa mãe aí, José.Mundo Azul. Mundo Azul. Veio de lá do Mato Grosso e trouxe o filho dela né, e veio lutar, né? Vocês são guerreiras, né? Para recuperar o seu filho, o sintoma, que é o direito que a criança tem de ter inclusão social, né? Isso é muito lindo. Eu fico assim fascinado. A Fundação Trata Crianças com Microcefalia. A gente teve a visita aqui da secretária nacional de Ação Social. Ela ficou encantada com as crianças de microcefalia. Que uma das nossas crianças, a Liz, olhou para ela assim, deu aquele sorriso, sabe? Entrou, eu senti a criança penetrar assim dentro dos olhos. Ela olhou, falou comigo, sorriu com os olhos. Eu digo, a criança de microcefalia, não é? Não, essa criança é diferente, ela está comunicando com os olhos, né? Ela comunica com o sorriso, ela reconhece ela no mundo, o pai, a mãe, pertencimento. O que às vezes para a gente é tão pouco, para essas crianças é muito, né? Então isso é tudo muito bom. Você vê uma criança recuperando, então você vê uma criança com Down. Então muitas vezes o pessoal fala, mas a Down não é uma patologia, Down é uma trissomia do PA21, uma alteração genética, Down não é uma doença, ok? Então se Down não é uma doença, Down também é normal. E é normal, então, Down também ter autista, né? Down entrar no autismo. Então, hoje 30% das crianças com síndrome de Down estão autistas. E isso é estatística, não sou eu que estou falando. Então, assim, muitas vezes as crianças Down eram delegadas e tudo falava que era Down. Ah, ele está com 7 anos, doutor, ele não está falando. Porque ele é Down. Ah, ele está com 10 anos, ele não está com comportamento cognitivo, com inteligência, porque é Down. E hoje não cabe mais isso. Ele é Down, sim, ele tem que desenvolver, ele precisa ter cognição, ele tem direito à fala, tem direito a aprender, direito à letra cursiva. Então, hoje a gente começa a abordar a criança com outras síndromes que também pode ser autista, entende? Então, isso é tudo muito peculiar. Então, volta à fala do não rotular, é para aquela criança do tipo 2. A criança que tem uma neuroinflamação. É um processo gastroenterológico do eixo intestino-cérebro e pode estar com metais pesados, e pode estar com contaminação, e entrou no espectro, mas ele pode não ser. Existe uma grande diferença de ser e estar.
né? O prefeito estar prefeito, ele não é prefeito para a vida toda. E a criança pode estar no autismo e não ser autista. E existe uma grande diferença de você estimular. Então, você vê, eu falei com vocês assim, olha, gente, o Murilo, quando começar a recuperar todos os sinais e sintomas, pode ser que ele recupera e uma vez ele estando, ele pode sair. Então, não rotular, é muito importante não rotular, porque eu já tive crianças aqui que ele recuperou todos os sintomas, né? Uma menina, filha de um juiz, que é um precursor, que eu falo sempre que me colocou no autismo, que o cara me deu uma aula sobre autismo naquela época, 7 anos atrás, e eu falei, caramba, onde é que está essa informação toda que um cara não médico, uma pessoa não médica está me falando sobre um mundo que, para mim, eu nunca vi na faculdade, eu nunca vi dentro da medicina lá. E foi fantástico, que me trouxe um universo paralelo desse mundo alt, desse mundo azul, fantástico, de situações que você pode ajudar a recuperar a criança. E a filha dele falou assim, ô papai, olha, a menina era verbal, tá? Chegou assim, papai, por que lá na escola todos os meninos, todas as meninas não querem brincar comigo porque disse que eu sou autista? Ah, ela não pode porque ela é autista, não pode isso porque ela é autista. Poxa, isso está muito chato, eles estão me isolando. O pai falou, eu falei assim, ela nunca falou isso, né? Não vou falar o nome dele, talvez ele fale algum dia. E ela disse, não. Eu falei, olha, daqui a pouco ela começou a sofrer bullying, né? Começou a sofrer bullying. Então, e foi um bullying pesado, porque qual o problema é ser autista? Mas talvez as crianças tinham uma redoma porque ela era autista e de proteção, que não podia isso, não podia aquilo, ou então permita isso, permita aquilo, e acabou isolando a criança. Né? Capacitismo, né, doutor? É muito importante que as escolas, principalmente no ambiente escolar, eles tenham essa visão de que a criança ela precisa ser inserida e não afastada. A criança precisa de entendimento, os coleguinhas, as professoras, a escola, ela precisa compreender que essa criança precisa de ser entendida e não afastada, né? A questão das terapias, das práticas integrativas, ela tá bem aí. Você, como o senhor falou, assim, a gente chega não só... Hoje as pessoas me perguntam assim, nossa, mas o Murilo nem parece. O Murilo fala tudo, o Murilo... Mas, olha, a gente faz um trabalho tão grande assim por trás dos bastidores, né? Um trabalho gigantesco, porque o trabalho ele não acaba na escola. A gente procurou uma escola que realmente tivesse a capacidade de compreender as necessidades, mas não uma escola especial, uma escola que integrasse ele. A gente buscou uma escola que fosse, que tivesse esse entendimento, porque a gente teve muita dificuldade no início de ter uma escola que tivesse... Ó, meu irmão aí, será que parece comigo? Olá, tudo bom? Parece bastante. Parece? Até a barba é igual, né? Igualzinho. Olha a live aqui. A gente teve muita dificuldade no início de achar uma escola que tivesse essa visão. E é muito difícil, né? Então, a gente tem várias terapias que a gente faz com o Murilo. A gente faz fono 2 vezes por semana. A gente reforça, né? A gente tem TO, tem psicólogo, tem terapia sensorial, tem psicopedagoga, tem todas as terapias, todas as atividades também que a gente faz com o Dr. Bonanza. A gente faz também toda a alimentação dele, o acompanhamento com o neurologista, o acompanhamento com a nutricionista. O Murilo ele tem uma alimentação balanceada. O Murilo, a gente faz todo um acompanhamento também em casa com o Murilo. Porque não adianta a criança ter a psicopedagoga, ela ter a fonoaudióloga, e quando ela chega em casa, ela fica só na frente da TV, ou não tem nenhum tipo de estímulo, não tem nenhum tipo de comunicação com os pais. Então, a gente estimula muito isso com ele, né? Então, a gente coloca ali na agenda, né, as atividades que a gente tem que fazer com ele. O papel da Organize na vida do Murilo, na vida de uma casa que tem uma criança autista. Fala aí como é importante colocar o visual, a comunicação, as cores, o alimento certo, como estimular. Dá esse toque aí para esse pessoal. Pois é, aqui em casa a gente faz assim. Eu sempre vou pela observação. Eu sempre falo isso até para as minhas clientes.
É importante a gente observar como a criança brinca, observar como a criança come, observar como o que é que estimula essa criança, né? E não estimular demais, mas também não estimular de menos, né? Então, no brincar do Murilo, por exemplo, a gente observa quais são os padrões de brincadeira do Murilo e a gente organiza os brinquedos dele de forma a estimular que ele brinque com os brinquedos, né? Tem muitos pais que dizem, meu filho é autista, meu filho não brinca. Mas, às vezes, talvez a forma como o brinquedo é apresentado para ele seja uma forma que ele se desorganize. Então, o Murilo, por exemplo, ele brinca em blocos. Então, os blocos de brinquedos dele são separados conforme a forma que ele brinca. Se ele brinca com um brinquedo... eu dou esse exemplo, né? Se o seu filho gosta de brinquedo de carrinhos, mas ele gosta de empilhar, então deixa o brinquedo empilhado. Se ele gosta de fazer os carrinhos, colocar os carrinhos um do lado do outro, faz lá uma prateleirinha, um cantinho em que os brinquedos fiquem um do lado do outro. Isso vai fortalecer esse elo da criança com o brincar e ele vai brincar mais. Ele vai encontrar o brinquedo que ele gosta, ele vai ser estimulado a chegar até o brinquedo, ele vai encontrar de forma fácil aquele brinquedo, né? Você quer, por exemplo, ajudar o seu filho a se desenvolver nas práticas pessoais, né? Eu quero que o meu filho se vista sozinho. Então, você pode fazer um caminho para que ele possa entender como se vestir sozinho. Sempre ter as coisas no mesmo lugar, uma mesma lógica, né? Se você todo dia coloca a cueca da criança numa gaveta diferente, ele não vai te perguntar assim, mamãe, não achei. Ele simplesmente vai lá, ele vai se desorganizar e ele vai desistir da atividade. Então, uma vez que você organiza, que tem um lugar, que tem uma casinha, e ele sabe aonde é aquela casinha, quando você designar ali uma tarefa para ele, ele vai exatamente naquele lugar e ele sabe que ele vai encontrar. No dia que ele não encontrar, você vai perceber que ele vai se desorganizar, ele vai acabar achando assim, ixi, eu vim aqui e o brinquedo não tá aqui, eu vim aqui e essa coisa não tá aqui. Tem alguma coisa errada. Aí ele começa a ficar ansioso, vira um processo aquilo para ele e aquilo passa a ser angustiante para ele. Então, quando você deixa as coisas organizadas para a criança, você facilita todos os processos, né? Então aqui, mais ou menos isso que a gente faz e a gente busca fazer isso também na escola, em todos os ambientes em que a criança convive, né? Que o teu papel é muito importante na casa de uma criança autista. E eu vou passar agora nos meus relatórios, pedir uma avaliação do Organize no ambiente da casa, né? Porque isso ajuda demais, porque não adianta a gente entrar com as terapias de pontas, né? Otimizar todo esse contexto e se a casa está desorganizada, se a casa está um rendezvous, né? Uma bagunça para a cabeça da criança. E o Timóteo aqui, da advocacia, ele está falando sobre a dificuldade dos tratamentos homeopáticos do autismo com os planos de saúde. Então, isso é um processo bem delicado, porque que acontece? Os homeopatas, né, eles, todos os outros especialistas, eles têm que estudar, fazer residência, fazer prova, título, e às vezes os convênios não querem pagar os valores devidos, né? E vocês têm direito a escolher o médico que vocês querem tratar seus filhos, né? E todos esses direitos são assistidos pela legislação, né? Então, assim, infelizmente, o governo colocou a saúde, uma parcela na mão das operadoras de saúde. Então, se a responsabilidade do que era parte do governo repassou para as operadoras de saúde administrar, e eles prometem com a venda, com a lucratividade, e ficam com o bônus, eles também têm que ficar com o ônus. Então, é de direito todo paciente, todo cliente de operadora de saúde reivindicar isso com o seu médico. O médico pode fazer um relatório para reivindicar os tratamentos e práticas integrativas e complementares, está reconhecida pelo SUS. Infelizmente, não tem no SUS. Mas para quem tem convênio,
faz um relatório, procure um advogado, judicializa isso. Eu não estou induzindo ninguém a nada, mas eu estou falando de direitos, né? E a gente precisa falar de direitos, né? A gente não está insultando a população contra plano de saúde nem nada, mas se o médico entendeu que aquela criança precisa de uma terapia e por assim ele já fez outras práticas convencionais, ortodoxas e não melhorou, às vezes já usou medicamentos, Ritalina, sertralina, risperidona, Depaquet, e não melhora, ele tem direito, se o médico solicitar, ao cannabis medicinal, o canabidiol, ao THC, THC 0%, tem direito ao atendimento com homeopata, tem direito à tecnologia transcraniana, REAC, estimulação neurobiomodulada, é reconhecido como prática, né, já de transcraniana pelo Conselho Federal de Falando Medicina. nisso, eu quero que o senhor fale sobre o REAC, porque tem tanta gente me perguntando sobre isso. Eu recebi, no dia que eu fui fazer o REAC do Murilo, eu recebi uma chuva de pessoas me perguntando sobre o REAC, como é que funciona, como é que eu faço para fazer essa terapia. Então, eu preciso que o senhor fale sobre isso. Então, bora falar sobre isso. Bom, o que é o REAC? O REAC é uma tecnologia, né, radiofrequência estimulada, corrente assimétrica, e foi criado pelo cientista, o médico Rinaldi e sua esposa Fontane. Por isso que é o Instituto Rinaldi Fontane, em Firenze, na Itália, a cidade mais romântica do mundo, né? Tem esse título aí, uns contestam, outros não, mas a cidade é linda, o instituto dele é lindo. E ele criou, né, descobriu uma máquina onde este aparelho cria um gradiente entre a indução daquela radiofrequência e o cérebro. Então ele vinha estudando 15 anos sobre essa frequência. É uma comunicação, a frequência do cérebro é uma comunicação muito fina. Pra você ter uma ideia, ela está abaixo de uma onda Wi-Fi. E essa frequência, ele consegue criar esse gradiente onde a máquina faz uma otimização neurobiomodulada. E ele promove um reajuste. Para as pessoas entenderem o que isso pode fazer, vamos lá, para uma criança autista, nós estamos falando de autismo, então vamos falar de autismo. Os processos que acontecem de inflamação, de desinformação, de erros de conexão, de hiperexcitação das células neuromicrogliais, dos neurônios, das intercepções, quando aquela criança fica com flap, ou aquela criança não comunica, ou aquela criança está em ausência. Aquilo ali é um erro de conexão. Ele está em uma desconexão. Tem muitas mães que falam assim, doutor, deu tilt, não está conectado, não está conectando. Esse processo é um processo de estresse, de alerta e fuga, que o corpo tenta entender o que está acontecendo, ou pela infestação da microbiota, de agentes patógenos, de leveduras, de fungos, de grãos negativos, de bactérias, de cândida, de clostrídeo, ou um processo de oxirredução, ou um processo do sistema que está em desordem. Geralmente fala assim, ele está desorganizado, a criança está desorganizada. Então, todos esses afluxos bloqueiam os canais iônicos, os fluxos iônicos, a polaridade celular. Então, imagine que nós temos 2 bilhões de células com 3 trilhões de conexões nervosas. E quando existe uma desconexão, um desequilíbrio, o corpo entra em um processo de dismetria flutuante, o que significa uma dismetria que está perdendo o seu equilíbrio. E ele precisa voltar para dentro dessa simetria funcional. É como se o coração ele bate dentro, tum, 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 tum. O corpo você anda dentro de um equilíbrio. O sistema funciona dentro de um fluxo circadiano. Então, quando você perde esse equilíbrio, você perde essa simetria e você entra em uma dismetria flutuante. Então, o corpo precisa entrar em um processo adaptativo para voltar esses canais, esses iônicos, esses fluxos iônicos, para repolarizar. Então, a máquina dá um gradiente e fecha um fluxo desse, onde o cérebro entra em uma reconexão. Por isso que é neurobiomodulado, é uma modulação da própria vida. E ele promove uma adaptação de autocura. Então, muitas vezes você vai, às vezes a gente está numa cidade que a gente faz um mutirão
Eu tenho lá um paciente com Alzheimer, eu tenho um paciente com Parkinson, eu tenho uma criança com autismo, eu tenho uma paciente com depressão. Agora em Teresina, a panelinha do bem está aqui acompanhando. Então, assim, eu tinha pacientes com depressão, com Parkinson, com câncer, com hérnia de disco, com condromalácia, com autismo, criança foi pela fundação, microcefalia. Também tem a questão das doenças crônicas, né? Crônicas, autoimunes, as psicogênicas, as alterações de dores crônicas, fibromialgia é muito bacana. Então, ele não vai tratar a doença, ele vai dar um estímulo para que esse organismo se realinhe, esse organismo passe a se reorganizar. Então, ele pode ser uma otimização neuropostural, que é a primeira sessão, e depois ele faz mais 18 sessões de fluxos que vão estar estimulando esse processo a se reorganizar. E por isso que a gente chama de otimização neuropostural psicofísica. E aí, automaticamente... A Enandi está dizendo aqui que isso acontece na hora. Enandi, eu tive uma experiência com o Murilo que na primeira... Não na hora da primeira, porque é um ciclo, né? São ciclos que você faz. Então, no primeiro ciclo do Murilo... O Murilo era verbal, o Murilo contou de 1 até 10 na primeira semana do primeiro ciclo. Então, a gente percebeu assim, ele deu naquele mês em que ele fez o REAC, ele deu um salto gigantesco de desenvolvimento. Então, alguma coisa destravou realmente ali na hora do REAC, que era uma coisinha de nada que estava fazendo com que ele não falasse. Ele não tinha nenhum problema... da língua, não era nada externo no corpo dele que impedia ele de falar. Continue, doutor. Fale mais sobre o REAC. Isso. Então, esse estímulo ele é dado nesse processo e aí começam as suas autorregulações, né? Então, se a criança está com apraxia na fala, se a criança está com atraso na fala, se a criança está com comportamentos de estereotipia, não interage, a criança tem processos de socialização. Então, a necessidade é dela. Você não está tratando a patologia, você não está tratando o problema. Você está estimulando para que o próprio cérebro se ajuste. Então, esses processos começam a otimizar a depender dessas outras correções. E aí vem as outras questões, que é justamente os novos protocolos. Cérvico-braquial, que já é a otimização dos transtornos globais, dos transtornos mentais, que já é um protocolo próprio para isso, né? As fobias que está acontecendo dentro dessa pandemia e todo esse processo. Entrou aí o doutor Marco Santana, médico querido, integrativo, de Goiânia. Olha aí, ó. Ele tem tecnologia REAC, tá? O instituto dele é fabuloso. Quem está aí pelo lado do Mato Grosso, de Goiás, de Goiânia, Instituto Marco Santana. É fabuloso, médico maravilhoso, indico. E tem tecnologia REAC, viu? E tem outras tecnologias também. É um cientista, fabuloso. Então, esse contexto de equilíbrio, né, ortossistêmico, todo esse equilíbrio desse sistema que está desorganizado, passa por todo esse olhar, né? Então, as terapias, elas vêm para somar esse equilíbrio. Então, mas você precisa fazer o dever de casa, são etapas, né? Reorganiza a criança, reorganiza o sistema digestório dele, o metabolismo, vê se tem erros metabólicos, erros inatos, ácidos orgânicos, reorganiza a casa, né? Reorganiza o sistema. O sono, né? O sono é muito importante. Com rotina. Né? A rotina, o equilíbrio. Então, a criança precisa ter... Não adianta dar carga demais, não adianta dar estímulo demais. A criança também precisa brincar, descansar, né? Então, todo esse processo vem a somar. Com tudo isso, as pessoas perguntam assim, e o REAC, ela é tecnologia de ponta, de último, de ajuste fino? Não, o REAC é de início, meio, durante e eterno, né? Você só para, eu falo que eu só paro de fazer o REAC quando a criança já está entregue lá para o diploma, quando ele já está lá entregue para sua parceira, para seu parceiro. Eu falo assim, ó, quando estiver entregando o bastão, né? Quando você entregar o Murilo lá para adquirir que seja, né? Então aí você vai estar livre de nós do REAC, né? Mas enquanto precisar, a gente vai orar e vigiar. A Nise falando aqui também que depois do primeiro ciclo do REAC, o filho dela se reconectou com o mundo. O meu também, Nise. Ah, que bom. Tem alguém falando aqui para Minas Gerais, ó. Eu amo Minas Gerais, eu sou mineiro. Eu amo queijo. De baiano.
ô baiano, é engraçado isso. Isso é o Baracate, que toda vez que eu trabalhava lá no Instituto Baracate, aí ele me chamava de baiano, né? O baiano aqui, tem o Bonanza, o baiano. E ficou baiano, né? Como eu moro na Bahia, eu tenho uma cidadão, a medalha de soteropolitano, olha aí. Então, soteropolitana, né? Medalha de honra. Então, eu sou um soteropolitano nato, né? Eu sou da Bahia, né? Aqui da Bahia. Isso é uma honra, né? É uma grande do honra. axé, né? Ser apaixonado Então, e ser gente... reconhecido assim pela sociedade. Você é motivo de muito orgulho. Muito bom. E quando a gente pergunta assim, se o REAC dá a resposta na hora. Depende, tá? A gente brinca muito que existe o dia do milagre, que o REAC faz umas coisas assim muito interessantes. Mas é claro que o estímulo ele é dado e o corpo vai se reajustar. Existe o tempo biológico de cada um. Existem os processos que às vezes está com contaminação, às vezes está com alimentação errada, às vezes está com metais pesados, às vezes ele pode estar com um sistema de encefalite. Tem uma série de processos de um contexto que a gente tem que ir para o dossiê de causas, né? Tem que corrigir todos os furos, né, dessa peneira aí. As bordas, né? Todas as arestas, né? Todas as pontas. É um quebra-cabeça, importante dizer, né? Isso, que não foi nenhum milagre. O Sim. Murilo ele também teve a correção, né? A gente também entrou com a parte, né? Da suplementação, né? Suplementações, a alimentação dele mudou completamente. A gente fez ali uma suplementação. Aí, essa farmácia maravilhosa daí, que tem toda a tecnologia de segurança. Exatamente. Não tô, como é que fala? Não estou rastando seda, não estou rasgando seda, mas a evidência é uma referência, né? Com certeza. De segurança, né? A Denise está perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai, viu, Denise? Vai ficar salva no meu canal do YouTube. Eu vou colocar o link aqui no Instagram e vocês podem ir lá, tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu acho que a homeopatia pode ajudar bastante, tá? Então, procurem tratar os sintomas com um médico homeopata, especialista. A microfisioterapia, né? Você teve a oportunidade de conhecer a microfisioterapia, a Enida Roberta. Muito interessante, muito né? Legal também. A Microkinese Evolution já é uma evolução da microfisioterapia, as barras de Axis, o Theta Healing. Então, todos esses processos vêm a somar para que a gente possa ajudar a corrigir sintomas, a melhorar a vida da criança autista, porque a gente tem que pensar nele no adulto. A menor fase que ele vai passar na vida dele é a fase de criança. Os 3 setênios vai formar a impactação para toda uma vida. Então, quanto mais precoce você puder agir, melhor para essa criança. Os setênios, os primeiros 7 anos de vida, ele tem um sistema de poda neural, ele precisa estar dentro de uma otimização. Quanto mais rápido, não fica com essa história de que ele tem atraso na fala. Aí todo mundo fica na família dando pitago, né? Não, ele não fala porque o pai falou com 4 anos. Eu digo, opa, bora estudar esse pai, que tem alguma coisa aí, entendeu? Então tem processos que você tá perdendo time. Você já podia estar avançando com essa criança há muito tempo. Então, por que esperar? Tem sinal? Tem sintoma? Então, tem que otimizar. É importante dizer também que, às vezes, a pessoa fala assim para você, fulano só falou com 10 anos, mas quem é que diz que essa criança não era autista, que também não tinha um atraso, um problema de transtorno na comunicação, né? A gente tá vendo aí uma seguidas notícias de adultos que estão sendo diagnosticados agora, que nunca foram diagnosticados. Então, quais são os prejuízos que essa pessoa teve na vida dela por conta de nunca ter sido estimulado da forma correta, né? Muita gente pergunta assim, eu tenho um autista severo adulto, adianta fazer alguma coisa? Claro que adianta. Ele sempre pode melhorar algum sintoma. Aquela criança, às vezes, adulta, está ali passando um processo, às vezes tem cólicas, tem dores, ele não consegue comunicar. Ele podia desenvolver mais, ele pode ter mais paz, ele pode melhorar a estereotipia. Pensa que a estereotipia não é nada agradável. É uma situação que a criança não para de movimentar e um processo de flap vai causar tendinite, vai causar radiculopatia. É um movimento repetitivo, vai causar não causa dorte porque não é relacionado ao trabalho. Mas o pezinho também, né? Pode a criança... O Murilo, quando mais novinho, ele ficava de pontinha de pé. E o pezinho dele era um pouco tortinho.
Até a gente corrigir isso e ele também diminuir as alterações sensoriais, né? E pisar direitinho, o pezinho dele entrava, assim, ficava até meio por conta disso. Ele ficava, né, de ponta de pé, então Uma retração da posterior, né? E isso, ele não, o osso não fica, né, no lugar certo. Então acaba ficando com um desviozinho ali. Às vezes a criança tem que passar até por um processo ali de fisioterapia, a né? osteopatia ajuda muito nesse processo de retração de cadeia posterior e andar no antepé. Então tem as terapias crânio-sacral. Aqui a gente tem a Leilane Paixão, que é uma osteopata maravilhosa, que trabalha dentro desses realinhamentos de eixos, né? Então todo esse contexto que soma. Alguém está perguntando aqui quanto tempo quem mora no interior pode fazer. Bom, o REAC ele pode ser feito, no mínimo, tem que esperar de 1 hora para outra sessão. E no máximo 14 dias, completando no 15. Então, se você mora no interior, você pode fazer uma sessão, contanto que com 15 dias você esteja para fazer a outra sessão. Geralmente quem mora no interior aproveita porque você pode fazer 4 sessões no dia, então você acaba fazendo uma levada de 5 dias que você vai na clínica, você consegue fazer essa terapia a cada 15 dias. E muitas vezes as pessoas falam assim, doutor, é melhor fazer a terapia toda de vez, numa levada só, ou o resultado é melhor, ou pode ser feito a longo prazo, nesse prazo aí de 10, 15 dias. Eu costumo falar o seguinte, ele é um estímulo, né? Ele é um gradiente de estímulo e é impulso que vai somando. A gente fala assim, como se fosse uma pedra que você joga no lago e vai somando essas ondas. Não é que a onda acabe, o que foi dado de estímulo, ele é readaptacional, ele é adaptativo. Então, é claro que se o protocolo, o professor lá, o doutor Rinaldi Fontana, encontrou que era melhor que se faça assim, foi a melhor, ele testou tudo, né? Então, você tem uma ideia, as pessoas pensam que isso é uma tecnologia nova. Não, tem 25 anos, né? O Instituto Rinaldi Fontana, na Itália, tem 5 anos. Tem nos Estados Unidos, tem no Japão. Em cada país ele trabalha num setor de células-tronco, da parte de revascularização cardíaca. Então, quando você dá um estímulo e você pode captar o outro estímulo e fechar esses gradientes, pode estar melhor. Mas a gente costuma falar assim, que o REAC é como se você... eu vou para Fortaleza, certo? E eu tenho algo para fazer em Fortaleza. Se eu chegar aí de avião, eu vou ter algo para fazer mais rápido e eu vou executar as minhas funções. Mas eu posso ir para Fortaleza de ônibus, de carro, de moto, até de jegue eu vou e chego, não chego, não é? Então pensa. Eu não sei se o jegue chega, mas você chega. O jegue pode não aguentar, ainda mais o grandão. Mas é mais ou menos isso, entende? Então, assim, a soma do que tu vai fazer, você vai ter respostas mais rápidas ou mais lentas, a depender do campo, do tempo biológico de cada um, mas também você vai estar dentro dessa soma, que os ciclos são 19, né? Então, é uma ONP mais 18 ONPF, ou a NPPO cérvico-braquial, que é o protocolo novo agora, que está todo mundo doido atrás da manta do cérvico-braquial, que tem uma resposta fantástica e a gente está vislumbrado, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo REAC. Primeira vez que eu fiz um mutirão aqui, a máquina tem um custo elevado, a gente não fala que ela é cara porque ela é boa pra caramba, mas quando eu vi assim, o resultado, a gente fez um mutirão em 43 crianças. E foi uma coisa louca, assim, as crianças interagindo, começaram a falar, os depoimentos das mães. Eu fiquei louco, apaixonado, mesmo sem dinheiro. Eu comprei a máquina. Eu falei assim, eu vou investir nisso aqui. Então, eu sou apaixonado pelo resultado do REAC e ele me ajuda muito nas outras terapias. Ele não elimina as outras terapias, mas ele soma com as outras terapias. Então, todos os processos, a microfisioterapia, ele não elimina o tratamento médico, mas ela soma, né? Então, a LS capacete terapia, as terapias celulares, as suplementações, a nutrição, o Organize, então, né? Tudo isso vem a somar para que você possa otimizar o resultado. Ai, meu Deus! O Instagram está tentando derrubar a gente. A gente se empolgou, né? Então assim, você conseguiu salvar? Consegui, eu salvei no Instagram, mas aí depois eu vou baixar e vou juntar tudo e colocar lá no YouTube. Pode concluir seu raciocínio. Vamos lá, vamos concluir o raciocínio. Então, assim,
Uma mãe que esteja com a suspeita de uma criança com transtornos comportamentais, transtornos globais. Mãe é mãe, mãe e pai sente como seu filho, se ele está com alteração ou não. E vai a dica, isso não precisa de um médico, de um psicólogo falar que ele tem um transtorno ou não. Você sabe, você reconhece seu filho. Ele está comunicando bem, ele está entendendo, ele está processando, ele está prestando atenção, ele está com alterações visuais, ele está com ausência auditiva, você chama, ele não vê, ele tem comportamento que ele não para, a criança não dorme, as fezes não tão legal, está obstipado, está com relações de intolerância alimentar, com reação de alergia, constipado, gases féticos, cocô volumoso, diarreia, dermatite, sinusite, rinite. A soma de todos esses sintomas de alterações sensoriais, textoriais, seletividade alimentar, comportamental, transtorno global do desenvolvimento, pode estar dentro do transtorno do espectro autista. Daí ele tem todo um processo de contexto, que ele pode ter apraxia, dislexia, hiperdislexia, TDAH, Asperger e o próprio autismo, tá certo? Fazer o quê? Procurar um médico com uma visão, tá, de saúde integrativa, ou um especialista em neuropediatria, um pediatra, e investigar. Você tem diversas coisas para você investigar. Desde um dossiê de intolerâncias alimentares, de reação tardia, de IgE e IgG, 72 horas, alterações de enolase, alterações de necrose tumoral, eosinofilia, biotinase, avaliar metabolismo enzimático, avaliar erros inatos, avaliar ácidos orgânicos, avaliar alterações genéticas de polimorfismo, avaliar se ele tem absorção e metabolização de ácido fólico, metilfolato, metil B12, todo um processo de contextualização que pode estar associado a sinais e sintomas. Sinais e sintomas que mais chamam a atenção, as estereotipias, ecolalia, a criança que repete o tempo todo, a criança que não fala, né, Grazi? Então, um processo de alterações que pode detectar que aquela criança tem um erro de conexão intestino-cérebro. A criança está desorganizada, a criança tem birrecessiva, a criança tem transtorno opositor, desafiador. Então, todos esses processos podem estar associados aos transtornos globais do desenvolvimento. Então, requer práticas que podem ajudar essa criança. Uma correção alimentar, correção dos eixos, metabolismo, microbiota intestinal, os hábitos da vida, organização da casa, do ambiente, do acesso, da escola, do local onde ele faz a terapia. Fonoaudiólogo vai ajudar, a terapia ocupacional vai ajudar, Denver, terapia ABA, terapia comportamental, terapia sensorial. Todas essas terapias podem ajudar. E atentem que quando os terapeutas não estão conseguindo desenvolver, a criança pode estar desorganizada. Precisa um outro olhar para reorganizar essa criança, para ajudar os terapeutas. Às vezes o terapeuta é maravilhoso e a gente fica reclamando deles, mas a criança não está processando, a criança não está entrando no comando, a criança está desconectada. Então, as terapias de base podem ajudar muito. O REAC, a reorganização neuropsicofísica, as terapias LS, capacete, a oxiterapia. Infelizmente, eu não posso falar de ozonoterapia, a nossa Conselho Federal de Medicina não permite, mas tem pacientes que têm benefícios com a fisioterapeuta, ozonoterapeuta, com o enfermeiro, com odontológicos. Eu posso falar, eu posso dar, pela Fundação Bonanza, eu posso fazer pesquisa científica, mas eu não posso falar e não posso prescrever. Mas a oxiterapia de câmara hiperbárica é maravilhoso. As terapias de quelação, quando encontrados metais tóxicos, agrotóxicos, pesticida, existem exames do GPL Tox, que manda para o Great Plains para avaliar se ele tem glifosato. Está aqui a Elizabeth, que fez lá do filho, que eu citei aqui lá do Mato Grosso. Então, assim, recursos há. E você pode ajudar a melhorar os sintomas do seu filho. Interessante que você procure um advogado que entenda de autismo. Está aí, acho que o Timóteo deve entender disso aí, né, Timóteo? Então, tenho outros colegas, o Clevison, a doutora Sabrina Dourado, tem muitos advogados que podem ajudar vocês a tomar um destino, um norte, para você poder ajudar. Bom, nós estamos à disposição. Eu estou atendendo em São Paulo, na clínica do Dr. Alexandre De Luca. Possivelmente eu devo estar indo para Belo Horizonte, lá na clínica do Doc Breno, no Instituto. Aqui. Fortaleza, no Instituto André Guanabara. Em Aracaju, no Instituto Paula Cavalaro, do Instituto Cavalaro. Em São Luís, com a doutora Marcela
tá? Então a gente vai ter uma live aí, doutora Marcela. E aqui na Jovial Clínica, de coração aberto, para quem quiser vir aqui. Aqui é a minha casa, né? Nossa casa, Bahia. Abraço a vocês, um E, axé para gente, todo mundo. vocês já fiquem ligados lá no perfil do Dr. Bonanza. Vão lá o perfil, como é que é o arroba? É arroba Dr. Marcelo Bonanza? Isso, arroba É isso? Marcelo Bonanza, Marcelo underline. Bonanza. É. Pronto. E lá tem onde a gente Marcelo atende. Bonanza underline, porque aí lá ele pode falar, ele pode postar ali a agenda dele, e aí vocês sabem aonde é que ele vai estar, né? Ele está fazendo esse ciclo aí pelo Nordeste para Isso, poder Teresina, levar. Piauí, ó, tomando a panelinha do bem, gente maravilhosa, a doutora Radassa, a doutora Dene, doutora Sorriso, tem uma psicóloga lá que chama doutora Sorriso. Muito bacana, tá? Então, olha, Carol, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. E Fico vou muito chamar feliz, para fico você muito vir aqui honrada de organizar, ter vindo viu? aqui falar com a gente. A gente tem tido resultados incríveis com o Murilo. Aqui agora quem fala é a mãe, né? A gente tem tido resultados incríveis com o Murilo. Acreditem. Acreditem nos seus filhos. Dê a melhor oportunidade para ele. Façam a investigação. A medicina integrativa é o que você precisa. Não adianta fazer uma terapia aqui e outra lá. Você precisa ter uma disciplina em relação às terapias, você precisa integrar tudo para que o seu filho possa ter um complemento, né? Uma terapia complementa a outra, nenhuma exclui a outra, tá? Verdade. O fato de você fazer o REAC, você não vai deixar de ir no seu neuro, você não vai deixar de fazer a fono, de fazer a TO, a psicóloga, você vai continuar fazendo todas as terapias. Todas elas são muito importantes, né? Isso é a integração total do tratamento que o seu filho precisa. E fica a dica aí, ó, o Robert Lopes está aqui, e assim, brinque com seus filhos, sabe? Estimule eles. Agora a gente tá fazendo um trabalho de Sufi Yoga Terapia com o professor Daniel Chaves, fantástico, né? Eu estou tentando me reinventar, né? Então, depois dos 55, 50, nem sei mais a minha idade, eu estou virando sufistão de prancha na mão, né? Você é um atleta. O doutor é um atleta. Ele fantástico. Olha, tem crianças aqui nossas crianças fazendo surf, poxa, como elas interagem bem com a água, maravilhoso. E a criança que tem alterações, vamos trabalhar, tem hipnose terapia, ajuda bastante. Alex Cobbs também está aqui, hipnoterapeuta, que pode ajudar essa criança a romper traumas, né? Então é outra terapia que ajuda bastante, tá? E o Robert é um skatista, surfista e skatista, e ele dá todo o gás para o filho dele aí para existir, né? Para ser, para descobrir tudo isso. E a gente fica muito feliz quando a gente vê os pais, né, estimulando seus filhos e participando e interagindo, né? Então, tudo que a gente quer, tudo que a gente cocria para o universo, né, vem para nós. Então, vamos cocriar para o universo, né, a inclusão social para todas essas crianças, para essas famílias, para esses pais, para que eles tenham direito, né, nos seus direitos de existir, de pertencimento, de evoluir, né? Então, para as crianças que não têm acesso, para a gente, as instituições aí, procure uma instituição na sua cidade, cadastre junto à Fundação Bonanza, porque todas essas cidades que a gente estiver percorrendo, a gente vai receber crianças pela fundação, tá? Então, eu sei que às vezes os recursos não chegam para todos, infelizmente, né? Nós temos um país de nuances sociais, de desequilíbrios, de tudo isso aí, mas vamos lutar para dias melhores. Então, o que eu posso fazer é atender essas crianças que não têm condições pela Fundação Bonanza, tá? E toda cidade que a gente chega... Informação e conscientização, né? A gente precisa levar informação e conscientização, que só assim as nossas crianças vão ter aí acesso a tratamentos como esse, com o Dr. Bonanza. Eu tenho certeza que muita gente vai acabar caindo aqui nessa live, vai acabar vendo essa live, porque todo mundo aqui, muita gente perguntou se vai ficar salvo lá no YouTube. A primeira parte da live ficou salva, vou baixar tudinho, vou juntar, Rodou e vou botar lá no YouTube. Então não se preocupem que essa live vai ficar salva. Querido doutor André Guanabara, tá? Que abriu o instituto dele com todo carinho, toda a equipe dele abraçou, Taiwan, toda essa turma aí maravilhosa, tá? Então, médico do bem, e Dinalva, querida, tá? Então,
Elias, um grande abraço. Carol, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria saber se você atende à distância, se você atende online, porque eu já tenho gente aqui pedindo de São Paulo e eu também vou querer, tá? Para você dar um tour, né? Atendemos, fazemos a consultoria online, a gente faz toda a orientação dos pais. Se você tem uma clínica, se você trabalha em escola e quer organizar a sua escola, quer fazer uma orientação para a sua clínica, para que ela seja adaptada para essas crianças, a gente faz toda essa orientação para você também, tá bom? Beleza, então estamos levando o REAC aí com a tecnologia cérvico-braquial para Fortaleza e com toda a nossa equipe, tá? Então, espero encontrar vocês em breve, essa cidade maravilhosa, eu amo. Um beijo, fica com Deus. Obrigada, doutor. Gente, boa noite, obrigada por terem participado. A live vai ficar salva lá no YouTube mais uma vez. Boa noite para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau. Nossa Senhora abençoando aí. Amém.